Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro versão 2025, na 15ª rodada, reta final do primeiro turno. Você vai deixando o seu like aqui na Gol, se inscreva no nosso canal. Eu sou o Luiz Felipe, trazendo tudo que rolou nessa 15ª rodada da segunda divisão. É isso, vamos nessa, rodada iniciada na quinta-feira, jogo na sexta, sábado, domingo, ainda tem segunda e também terça-feira para fechar a rodada número 15. Na quinta-feira o Atlético Goianiense bateu o CRB por 2-1, CRB péssima campanha como visitante, é um dos 4 piores visitantes do campeonato, embora esteja lutando pelo acesso, lá está sempre entre os primeiros colocados, mas fora de casa o CRB por enquanto vai muito mal, precisa melhorar isso, caso queira ter alguma chance de acesso, caso queira subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. No Couto Pereira, na sexta-feira, o Curitiba completou 8 jogos de invencibilidade. Nesse período, são 6 vitórias e 2 empates. Curitiba, nos últimos 24 pontos disputados, marcou 20, não à toa. Assumiu a liderança do campeonato, ultrapassando o Novo Horizontino e o Goiás. Claro que o Goiás tem um jogo a menos, ainda vai jogar e defende a liderança ainda ao fim da rodada 15. E o Volta Redonda está lá na zona do rebaixamento. Então tivemos aí iniciando essa rodada de fim de semana, na quinta e na sexta, o Atlético Goianiense batendo o CRB por 2-1, Curitiba vencendo o Volta Redonda por 2-0. No sábado, o Remo só empatou com o Cuiabá vem numa péssima fase, aí 4 jogos sem vitória, vinha de 3 derrotas seguidas e agora consegue esse empate, que pareceu até um bom resultado diante das circunstâncias e também por ser o Remo no Mangueirão, 0-0. Em Belém do Pará. Na ressacada, Avaí e Paysandu também empataram por 0-0. Paysandu num bom momento, são 4 jogos sem derrota, 10 pontos nos últimos 12 disputados. O Papão ainda não consegue sair da zona do rebaixamento, mesmo com esse bom rendimento recente, mas melhora a sua colocação. Nesse momento é 17º colocado, ainda dentro da zona do rebaixamento. E o Avaí garante uma rodada aí, mais uma rodada dentro do G4 na 4ª colocação, graças a esse pontinho e também porque o Remo não ganhou no Mangueirão do Cuiabá. No Carlos Amit, fechando o sábado, o Atlético Paranaense bateu o Amazonas por 1-0. Ótima campanha do Furacão jogando fora de casa. É o terceiro melhor visitante do campeonato, conseguiu sua terceira vitória longe dos seus domínios, batendo o Amazonas por 1-0 com o gol do Allan Kardec. Nesse domingo, tivemos o Vila Nova vencendo fora de casa a Ferroviária por 3-1 na Fonte Luminosa. Segunda vitória seguida do Vila Nova, sob comando aí do técnico Luizinho Lopes. O Vila Nova, que veio de 5 derrotas seguidas, trocou de técnico, consegue 2 vitórias seguidas, agora se aproxima legal ali de zona de classificação, voltando a sonhar com o acesso. E para fechar o domingo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Botafogo e Novo Horizontino empataram por 0-0. Tigre, 3 jogos sem vencer, passa por um momento difícil. A rodada 15 vai ter seu complemento na segunda e também na terça. Na segunda-feira, Operário e Chapecoense, 2 times do meio da tabela, se enfrentam no Germano Krieger. No estádio Independência, América e Atlético, um confronto mineiro, um confronto de 2 times de Minas Gerais, confronto doméstico. O América, em caso de vitória, vai terminar a rodada no 6º lugar, podendo iniciar aí um pensamento mais positivo em relação ao acesso. E na terça-feira, às 7h30, tem Goiás e Criciúma. O Goiás defende a sua liderança. Em caso de vitória, o Goiás vai terminar pela 8ª rodada seguida na liderança da Série B. Tá aí a classificação na tela. O Coritiba na liderança provisória do campeonato com 30 pontos. O Curitiba conseguindo ultrapassar Novo Horizontino e Goiás. O Goiás, é bem verdade, de maneira provisória, porque o Goiás, como a gente acabou de ver, ainda joga na rodada na terça-feira contra o Criciúma. Vem em segundo com 29 pontos. Destaque aí pro Coxa, 8 jogos sem derrota. Nesse período são 6 vitórias e 2 empates, 20 pontos nos últimos 24, arrancando para assumir o primeiro lugar. Na terça tem Goiás e Criciúma. Goiás não vai bastar empatar, não. O Goiás vai precisar ganhar do Criciúma jogando na Serrinha para chegar a 32 pontos e ficar aí a 8ª rodada seguida na liderança. Ele que assumiu a rodada na 7ª rodada do campeonato e chega aí na 15ª lutando ainda pela primeira colocação. Então Goiás, em caso de vitória, vai ser o líder. Terceiro, Novo Horizontino, 27 pontos, só empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto nesse domingo, 0-0, né? Tá com 27 pontos, 3 jogos sem vitória, mas ainda tem ali uma vantagem razoavelmente confortável para quem vem abaixo. Fechando o G4, o Avaí, 24 pontos, só empatou na rodada, mas se deu bem, graças aos tropeços aí de Remo e Cuiabá, que no caso até se enfrentaram, né? E não conseguiram vencer, empataram em 0-0. O CRB também não ganhar foi muito positivo para o Avaí, mantendo a sua posição. Fecha, portanto, o G4 já tem essa posição garantida ao fim da rodada, não pode ser mais ultrapassado
até o desfecho da rodada 15. Fora do G4, o Remo é quinto colocado, também 24 pontos, tem 2 no saldo a menos do que o Avaí, saldo 6 contra saldo 4, Remo que empatou em 0-0 no Mangueirão contra o Cuiabá no sábado. Sexto lugar, o Atlético Paranaense, 23, se aproveitando do tropeço dos adversários ali, Avaí não ganhou, Remo não ganhou, Cuiabá também não, CRB perdeu, o Atlético conseguiu vencer o Amazonas fora de casa, tem 23 pontos, é o Furacão do Odair Hellmann, vivendo um bom momento na Série B, tentando aí frequentar o G4, que está há muito tempo longe de lá. Sétimo lugar, o Vila Nova, 22 pontos, 2 vitórias seguidas, tomou 5 pancadas em sequência, começou a olhar mais para a parte de baixo do que para a parte de cima, agora ganhou duas vitórias seguidas, né, contra o Atlético Goianiense e agora jogando fora de casa, uma vitória implacável aí de 3-1 para cima da Ferroviária. O Vila, sétimo colocado, 22 pontos e 7 vitórias, uma vitória a mais do que o oitavo colocado, Cuiabá, 22, vem num momento muito ruim, estava lá no G4, né, e vem de 4 resultados aí sem vitória, né, são 3 derrotas seguidas e agora um empate, 4 jogos sem vencer. Nono lugar, o CRB, tá com 21 pontos, o que prejudica muito a campanha do Galo da Pajuçara é a trajetória fora de casa, só uma vitória, e a quarta pior campanha como visitante, está na zona do rebaixamento nessa tabela só com jogos fora de casa, né? Décimo lugar, o Atlético Goianiense, 21, tem uma vitória a menos do que o CRB, 6 contra 5. Décimo primeiro lugar, o América Mineiro, 20 pontos e ainda joga na segunda-feira em casa contra o Atlético. Em caso de vitória, vai terminar a rodada no sexto lugar, que vai ser a melhor colocação do América depois de muito tempo. Décimo segundo, a Chapecoense, está com 19, não consegue sair ali da meiuca da tabela, mas ainda joga nessa rodada, pode avançar um pouco. 13º, a Ferroviária tem 18 pontos. 14º lugar, o Operário está com 17. 15º, o Botafogo de Ribeirão Preto, também 17, tem uma vitória a menos em relação ao Fantasma, 5 contra 4. 16º lugar, o Criciúma, tem 16 pontos, ainda joga na rodada, mas é um jogo muito difícil contra o Goiás na terça-feira, lá no Serrinha, em Goiânia. Mas em caso de vitória, vai chegar ali na 13ª colocação. A zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B tem o Paysandu com 14 pontos, mas olho no Paysandu, 4 jogos sem perder, 3 vitórias seguidas e agora um empate contra o Avaí fora de casa, um bom resultado, está em 17º, 18º Volta Redonda tem 14 pontos, 19º Amazonas 14, o que separa Paysandu, Volta Redonda e Amazonas é o saldo, né? Paysandu saldo menos 6, Volta Redonda menos 7, Amazonas menos 8, uma escadinha, e o lanterna do campeonato é o Atlético com 12 pontos, mas o Atlético joga na rodada na segunda-feira. Vamos aos principais artilheiros da Série B. Pedro Rocha do Remo, ele tem 8 gols, é o principal goleador. Vice-artilheiro Carlão da Ferroviária tem 6. Com 5 gols, Natan Fogaça do Novo Horizontino. Daniel Amorim, centroavante do Operário, também tem 5 gols. E para fechar a lista, o Renan Peixoto do Atlético Paranaense. E o último, Neto Costa do Atlético, também 5 gols. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, com a 15ª praticamente encerrada, faltando 3 jogos para o fechamento dessa rodada. Você gosta desse tipo de vídeo? Então deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, que a gente vai acompanhar a Série B até o mês de novembro, até a rodada 38ª. Grande abraço!